A reforma política já está pronta para ser apreciada no plenário da Câmara dos Deputados, mas não há consenso sobre emendas constitucionais que dependem de 308 votos dos 513. É o Distritão, um novo sistema para a escolha de deputados e vereadores, e o fundo público, que serviria para custear as campanhas eleitorais. Se não há acordo, por que o Congresso tenta avançar com mudanças na legislação para 2018? Conversa comigo o cientista político Paulo Diniz, que é professor da UNA. Bem-vindo, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. Paulo, vamos começar por essa questão, né? Por que o Congresso está tão empenhado em fazer mudanças que estão dividindo o parlamento, especialmente as que eu citei, o Distritão e o financiamento? Olha, eles colocam essa discussão, né, quase que como uma indicação para a população de que eles podem produzir a mudança, eles podem produzir a reforma, né, que as pessoas querem. Então, eles querem se colocar como par da solução e não como par do problema da política no Brasil. Então, propondo essas mudanças e mantendo esse assunto em destaque o máximo possível, eles se colocariam, enfim, né, como uma esperança ou como pessoas capazes de resolver o problema que a população tanto percebe. Agora, quando você diz que essas questões apontariam para a solução, como que o Distritão apontaria para a solução? Exatamente, não necessariamente é uma solução e não necessariamente essas medidas estão relacionadas com os problemas que a população detecta. Mas, enfim, o termo, né, o fato de você colocar uma reforma política, e que de fato nem é uma reforma política, é uma reforma no sistema eleitoral, já geraria essa imagem de mudança e aquilo que a população pode vir a querer. Então, na verdade, é um jogo de palavras, é um jogo de intenções que se coloca ali, se produz um certo efeito, se busca produzir um certo efeito na população. Agora, essa é um entendimento. Agora, existe uma lógica do atual sistema eleitoral, de funcionamento do atual sistema eleitoral. Nós temos um sistema proporcional para a escolha do legislativo, né? Nós temos regras de financiamento. Hoje nós temos um financiamento exclusivamente público, né? Que foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos distorções que valeriam essas mudanças, de alguma forma, que não fosse uma mera estratégia de resposta dos deputados à população? Olha, nós temos sim distorções, a imprensa tem colocado isso, né, com uma certa frequência, enfim, a representatividade do nosso sistema, né, muitas vezes ela não acontece na prática, né, nomes aí que chegam ao parlamento com uma quantidade de votos muito pequena, né, eleitas pela legenda e tal. Então, são consequência do voto sistema atual, do voto proporcional. Agora, nada na vida, e muito menos em termos de política e de sistema eleitoral, é perfeito, né? É sempre um processo, é sempre uma construção. E as opções que estão sendo colocadas também trazem os seus próprios problemas, e alguns deles eu acredito que até maiores do que a fórmula atual. Então vamos tentar entender, só tentar entender o que é a crítica a esse modelo que está sendo proposto. Porque o Distritão, ele é uma resposta no sentido de que tem um entendimento fácil para o eleitor. Sim, não é? Sim. Então, e uma crítica fácil ao atual sistema é você dizer que você conseguiria, por exemplo, votar em uma pessoa e, na verdade, eleger outra, né, quando o candidato consegue uma votação maior do que o coeficiente. Só que, na verdade... O Distritão, só para quem ainda não sabe direito o que é. Os mais votados ganham... No Estado. No Estado, os mais votados ganham as vagas, né, na sequência da votação deles, isso independente do partido, independente de qualquer outra contagem e proporcionalidade nesse sentido, né? Então, você transforma uma eleição que era proporcional em uma eleição majoritária, né, que, no caso, aqueles que tiverem maior votação ganham. Agora, quais são os problemas, então, desse Distritão? Olha, você tem sido tão criticado, levantado tanta polêmica. Você acaba produzindo uma representação ainda menor, por exemplo, para quem não votou nesses mais votados. Então, as pessoas que votaram em todos os outros centenas e milhares de candidatos que não conseguiram se colocar ali no grupo mais votado, elas
efetivamente elas não vão ter um representante direto delas. E no sistema... Então, as minorias têm poucas chances. As minorias não têm nenhuma chance. As minorias não têm nenhuma chance. No sistema atual, por exemplo, você conseguiria concentrar os votos no partido e o partido elegeria, né, a sua chapa dos mais votados. Então você conseguiria que uma minoria, através do instrumento do partido, elegesse um representante. Isso acontece com uma certa frequência. O grande problema, que ele não está sendo colocado agora, não é tanto assim o sistema de contagem de votos em si, mas sim o funcionamento dos partidos. Esse sim teria que ser mais olhado agora do que a fórmula especificamente se dividir o território, de se contar os votos e organizar os candidatos. O funcionamento do partido, você está se referindo às relações internas dentro do partido. Como é que se dá a estrutura partidária e o mando no partido, é isso? Isso também, e a própria relação que a gente faz com o partido, a gente enquanto cidadão. Quando a gente pensa em política, a gente pensa no Estado, a gente pensa nos organismos de representação, no legislativo, a gente pensa no processo eleitoral, está tudo certo. Mas dificilmente a gente pensa nos partidos como uma instância democrática. E eles têm um papel muito importante para desempenhar, quer dizer, tão importante é você acompanhar o deputado que você elegeu, quanto você participar da vida do partido desse deputado e, às vezes, até independente daquela pessoa, você frequentar o partido e tal, corrente das ideias. Esse processo social de aproximação com os partidos, esse sim vai corrigir os problemas maiores que a gente tem. Então, o problema principal hoje não está na forma de você concentrar o voto no partido e depois distribuir para os candidatos do partido. O problema, sim, é que o partido em si, ele é destituído de presença popular, né? A grande maioria dos partidos não tem presença nenhuma da população ali. Só para a gente entender melhor, essa discussão, essa polêmica em torno do Distritão, que acabaria, né, por ser ele muito excludente, tem a discussão, por exemplo, de que ele desperdiça muito voto, porque quando poucos, aqueles que recebem mais votos são eleitos, e ao contrário do sistema proporcional, que redistribui votos, né, dentro das coligações, não tem a possibilidade de fazer isso quando você está votando no indivíduo, no candidato, só, né? Só para entender, porque tem uma discussão sobre o semidistritão, que seria uma alternativa, que estão se buscando essa semana, foi uma loucura. Desde o final da semana passada, os deputados estão tentando de todo jeito encontrar uma saída, porque não há acordo. Uma das discussões que se colocou, né, para criticar essa proposta do Distritão é que ela esvaziaria os partidos, porque o candidato individual ele seria votado, né, ou qualquer outro candidato do mesmo partido, eles estariam disputando voto, sendo que interessa, né, quem chega primeiro. Isso ia enfraquecer ainda mais a estrutura dos partidos. Então veio com essa proposta do distrito misto, né, do distritão misto, né, para ser uma fórmula de transição ou de compensação entre o que nós temos hoje e essa proposta do distritão. Quer dizer, você vota no distritão, o semidistritão, o distritão misto seria, vota no candidato indicado pelo partido. E depois você vota nos candidatos isolados, né, e você criar uma lista aí dos mais votados. Mas não é o partido que faz uma lista fechada? A lista fechada é quando você vota na legenda do partido, e esses votos vão ser colocados ali de acordo com uma hierarquia que o próprio partido definiu. Então isso aí daria poder ao partido para escolher quem seriam os prioritários ali dentro a ser eleitos com os votos que a legenda levar. E, fora disso, o eleitor escolheria ali livremente os nomes, né, para acumularem votos e para ganharem uma metade dos assentos no parlamento por colocação, né, pelos mais votados. Então isso seria um misto aí, né, um modelo híbrido entre o que se propôs antes, o que se tem hoje, enfim, uma coisa bastante complexa. Nesse caso... Isso faz sentido? Olha, eu acho que isso ia ser complicado para o próprio funcionamento do parlamento. Eu imagino, por exemplo, figuras ali dentro que iam se sentir, talvez até fossem mais legítimas, né, do que outras, porque elas tiveram o voto direto do cidadão, elas foram escolhidas diretamente pelo cidadão, enquanto outras não, né? Elas vão receber
aquela nominação do partido, sendo que o partido atraiu aqueles votos, né? Enfim, o fato dessa pessoa estar em segundo lugar na lista do partido talvez não a colocasse dentro do parlamento. Então, eu imagino Deixa eu só tentar esclarecer uma coisa. Tem a lista do partido dos candidatos que vão concorrer. Sim. E que eles concorrem de forma majoritária, não é? Quer dizer, eles têm o nome deles que está concorrendo. Essa lista organizada pelo partido, ela tem uma ordem fixa e decidida pelo partido. Então, se o partido receber votação suficiente para um parlamentar, seria o primeiro da lista. Geralmente são as lideranças, né, mais antigas e mais consolidadas. Pois é, mas isso, nós estamos aqui falando do distritão. Sim. Distritão. Então, esse é o que vai levar, o que vai ganhar. Se for o distritão misto, tem essa modalidade da lista o partido lançou 30 candidatos, o que tiver mais voto levou a vaga, não é? E tem um voto que ele é semi-distritão, porque tem um voto de legenda. O eleitor votaria duas vezes. Como é que esse voto de legenda? Ele vota duas vezes, mas esse voto de legenda, ele não escolhe o nome. Não, porque a lista já votar na legenda. A lista da legenda já está colocada previamente pelo partido na hierarquia que o partido definiu. Aí o partido é que vai distribuir os votos ali. Sim, sim. Mas tem que ter regra de distribuição. Não, desde o início a lista já é colocada, né, por prioridade, por hierarquia. Né, o mais, o prioritário, o segundo, o terceiro, o quarto. Se a legenda não tiver votos para eleger nenhum, ninguém ali leva nada. Se ela tiver para eleger vai ser aquele primeiro que já estava no primeiro da lista. Entendi. Mas não é essa lista aqui é uma e a lista do que estão lançados de forma majoritária é outra. Sim, seriam 2 votos. Os candidatos ficam avulsos e ganham os que ganharem mais, independente do partido. Digamos. E no outro voto é uma lista fechada, hierárquica, né, com uma ordem ali sequencial que o partido definiu desde o início, e a quantidade de votos que aquele partido teve vai ser colocada ali dentro daquela hierarquia, né, que o partido definiu. Mas um candidato não pode concorrer nas duas listas, pelo que você está dizendo, ou pode? Eu imagino que não. Que não. Na verdade, é meio nebuloso, né? Essa história está toda meio nebulosa. Confuso. Agora, tem outros híbridos possíveis, né? Que, enfim, talvez um outro caso, né? Se houvesse o consenso, que você até mencionou que não existe, né? Seriam opções mais tranquilas. Por exemplo, no Uruguai, o mesmo partido pode lançar várias listas. E você, o eleitor, ele pode, eu quero votar na lista número 2 do partido tal. Então, eu tenho ali uma sequência de candidatos dentro daquela lista fechada. O candidato tem o partido tem 2, 3 listas, o eleitor vê ali aqueles nomes, eu coloco meu voto nessa lista dentro de um mesmo partido. É um híbrido, né, feito, está se propondo agora, e ao mesmo tempo não é uma coisa tão complexa, tão confusa. Agora, né? Um semidistritão, por exemplo, a pessoa pode votar num candidato dentro desse modelo distritão e votar na legenda, mas de partidos diferentes? Pode, né? São coisas bastante separadas, né? A minha preocupação, como eu colocava, é o seguinte: eleitos os deputados, né, dessa forma separadamente, como que eles vão se comportar e como que eles vão lidar entre eles dentro do parlamento, né? Os outros sabendo que um ali não teve nenhum voto para ele, especificamente. Ele está ali pela importância que ele tem dentro do partido. A representação do partido fica comprometida dentro do parlamento. E talvez o voto também do eleitor? Na verdade, eu acredito que a figura do parlamentar talvez fique um pouco diminuída nesses que são eleitos pela lista do partido, enquanto, ao mesmo tempo, outros foram votados pessoalmente, né, receberam voto pessoalmente neles. Eu imagino... Eles vão ter 2 pesos, deputados de 2 pesos. Talvez você tivesse, sim, uma relação desigual entre eles, mesmo que formalmente sejam iguais, legalmente eles sejam iguais. Né? Agora, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, nesses últimos 3 anos, ela estampou, né, a relação bastante complicada de corrupção e uma relação promíscua entre empresas e partidos, bancos, na questão do financiamento privado de campanhas eleitorais. E essa a solução que foi apresentada, então, foi um fundo público, né, para financiar as campanhas.
Você acredita que é a solução? Porque ele também, a população, a opinião pública também reage mal quando se fala em recursos, em dinheiro para financiamento de campanha. Olha, eu acho que, como você até colocou no início, né, os atuais parlamentares federais, eles estão tentando desenvolver uma regra nova, né, para um momento que talvez eles não participem mais, enfim, né, eles estão tentando participar do futuro. Então, eles se elegeram a partir do esquema que foi para as manchetes, né, que se tornou aí objeto da Lava Jato e tudo mais. Eles se elegeram com doações vultuosas, legais e ilegais. Eles se acostumaram ao longo dos anos a fazer campanhas muito caras, a ter um padrão de inserção assim muito luxuoso. E eu imagino que eles propuseram esse fundo público justamente para manter a forma como eles estão acostumados a fazer campanha. Acontece que essa não é a única maneira de se fazer campanha, essa não é a única maneira de se chegar no eleitor, é a maneira que eles estão acostumados, né, na trajetória deles, mas não é necessariamente, de forma alguma, a única forma de se proceder. Então, eu acho que é totalmente dispensável você injetar novos recursos. Não estou nem entrando naquela discussão se esses recursos seriam bem usados em outra coisa, melhor usados em outra coisa, que eu acho que seriam, mas independente disso, eu acho que o sistema eleitoral pode funcionar muito bem, as eleições podem funcionar normalmente, sem aporte de recursos, isso não é indispensável. Eles podem circular mais, buscar mais contato com o eleitor, eles podem, enfim, buscar outros canais, eles podem agir de várias outras formas, como é feito em outros países. Mas é inegável que as campanhas são caras, né? Porque nós temos distâncias grandes. Uma campanha, por exemplo, para... dentro de Minas Gerais, um deputado que for fazer uma disputa, digamos que o Distritão fosse aprovado, ele teria que trabalhar duro, olha, circulando no estado com uma campanha que não fica barata. Olha, aí a questão, eles sempre são muito hábeis para se reorganizar. Hoje em dia nós temos, pegando mesmo o exemplo de Minas Gerais, deputados são votados no Sul e no Norte, no Jequitinhonha e no Triângulo, porque, enfim, conseguiram fazer as suas bases nessas regiões, né? Realmente é um custo muito grande para você se deslocar no estado de proporções, né, da França, da Alemanha. Agora, eles teriam que se refazer a sua estratégia, eles teriam que se pensar, escolher uma das duas e buscar contatos melhor em uma região ou outra, enfim. Isso não é impossível, não é desnecessário. Talvez imprescindível para a forma como eles vieram fazendo até hoje. Mas, enfim, ou eles se adaptam, ou, enfim, outras pessoas que sabem se organizar de outra forma vão tomar esse espaço. Agora, essa questão é tão delicada que gerou, inclusive, toda a discussão sobre o Distritão, porque a origem de toda a discussão é o financiamento, não é? Que foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, que não poderia ser um financiamento empresarial, e depois todo o escândalo da Lava Jato, ou junto, né, veio sedimentar e abrir caminho para essa reforma política que está proposta. E diante das resistências que aparecem, inclusive quanto ao financiamento público, já voltaram a falar no financiamento empresarial. Sim, uma coisa eu acho importante, que também está ligada a um jogo de palavras que eles têm feito, né? Você discutir o financiamento de campanhas, não vai acabar com o financiamento ilegal, que foi um dos maiores problemas disso tudo, né? O fato de você existir uma lei que eles contornavam, você pode mudar a lei, né, que eles vão continuar contornando do mesmo jeito. Então, a grande questão de se falar em mudar financiamento não ataca um dos maiores problemas que a gente teve até agora, que era o financiamento ilegal. Isso é um ponto. Você está falando do Caixa 2. Do Caixa 2, que sempre esteve à margem da lei, independente de qual fosse a lei. Então, esse é um ponto importante que se toca muito pouco. Outra questão é a seguinte, não necessariamente o fato... Mas está sendo, só um parênteses aí, está sendo bastante criminalizado o próprio financiamento legal. Né? Está sendo tratado pela Lava Jato como que aquilo foi, na verdade, um crime cometido por boa parte dos partidos. Outra coisa que está sendo pouco discutido agora também, que a gente está colocando tudo em um balaio só. A questão não é tanto assim a empresa financiar uma campanha, mas sim o que a empresa pede de volta, né? Então, se a gente, ao invés de discutir tanto assim a passagem do dinheiro,
você discutisse o comportamento do parlamentar depois, enfim, talvez a gente estivesse acertando muito mais no alvo do que fixando exatamente na transferência do dinheiro. É óbvio que a empresa não vai financiar uma campanha, né, simplesmente por boa vontade, mas é muito diferente uma venda de uma medida provisória de uma... Mas isso não é criminalizar o voto? Nós não corremos o risco de criminalizar o voto se partimos desse foco? Você o foco na ação do voto do deputado? Pois é, existe uma diferença entre representar um interesse corporativo, profissional, até de um setor produtivo, que isso é legítimo, é normal, faz parte do jogo, e aquilo que a gente viu, né, nos noticiários bastante, a venda de uma medida provisória, uma coisa que é efetivamente uma manipulação do jogo. Qual seria a fórmula, então? A população não quer que financie, que tenha dinheiro público no financiamento. Não quer o financiamento, está proibido o financiamento empresarial, diga-se de passagem, não é só empresarial, mas de bancos também. Os bancos também financiam. Os bancos foram muito poupados nessa história toda, têm sido muito poupados pelas investigações. Mas então, qual que é o caminho? Não é? Olha, na verdade, para ser bem, não sou pessimista não, mas eu acho que esse caminho, não existe um caminho certo, claro. Isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro e ninguém ainda tem uma solução que vai funcionar assim, de uma maneira muito específica. Mas os deputados precisam dar solução em 1 mês e meio. Pois é. Às vezes a questão é o seguinte, não é tanto assim o final, mas sim o caminho que a gente tem a seguir. A gente tem que mudar um pouco o alvo dessa discussão, a gente tem que, né, focar muito mais no funcionamento dos partidos, né, falando do sistema eleitoral, e no comportamento do parlamentar, do que necessariamente a transferência do dinheiro e a forma de se contar os votos, muito mais na forma como se desempenha e como essa dinâmica acontece, do que exatamente você ter ali uma legislação nova, você trocar uma pela outra e esperar que aquilo ali vai ser... vai colocar todo mundo na linha de uma hora para outra. O nosso problema é muito mais olhar para o final, né, e esperar que aquele final esteja lá e não preocupar tanto assim com o caminho. Né? Mas só o fato de haver uma discussão já é um avanço. Eu sou otimista nesse sentido, que só o fato de a gente estar discutindo isso em forma geral é um avanço, porque até um tempo atrás não se discutia. É verdade, essa era uma discussão. Você considerava que as coisas estavam dadas e é a regra do jogo e ponto final. Ok. Professor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu conversei com o professor Paulo Diniz, ele é professor da UNA e cientista político. Nossa conversa aqui é sobre a reforma política que está travada na Câmara dos Deputados, não há consenso. Os dois principais pontos que são o distritão, um sistema eleitoral que passaria do sistema proporcional para o distritão e também o financiamento das campanhas eleitorais, se seria público ou se não, se seria privado, como seria. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.